Esse é mais um corte do Arquibancada Tricolor, então se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para dar uma moral pro nosso trabalho. Bora esquentar, começar já falando um pouquinho desse momento atual, porque você agora, além de jogador, é comentarista lá, tá com o Neto todos os dias, aquela resenha boa, né? Vocês lá no Donos da Bola, e certamente comentaram também da derrota do São Paulo, então, contra o Cuiabá, que a gente falou brincando, o jogo foi horroroso, péssimo aí por parte do São Paulo, e assim, já é uma fase complicada, porque cai nas Copas, tem uma derrota pro Cuiabá. Cara, assim, passa a ficar mais difícil uma briga pelo G4 do Brasileirão, porque o São Paulo deixa pontos pelo caminho. E aí gera sempre uma dúvida que é Zubeldia. A gente veio falando disso também no caminho, né? Claro, falando um pouquinho sobre essa permanência dele ou não, a fritura interna dele e tudo mais, mas queria ouvir um pouco de você. Você que jogou, você que hoje comenta com o Neto lá também, cara, a sua visão, né, do fato Zubeldia e se você acha que tem ainda um ponto de virada de chave, uma expectativa de virar a chave com o Zubeldia no São Paulo. Eu acho que tem, Gabriel, eu acho que tem. Eu acompanho bastante vocês, não concordo às vezes com o que o senhor fala. Muita gente não concorda. Fica tranquilo. Mas é uma realidade, né? Não adianta, né? A gente vai pegar o último jogo de sábado, foi horrível. Mas eu não vi nenhum time, os principais times do Brasil, tipo, dar um chocolate no São Paulo. O São Paulo já tem anos que fala assim, quando se fala em São Paulo, todo mundo, quando se vai jogar São Paulo e Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, os menores, São Paulo sempre fala assim, o São Paulo gosta de ressuscitar mortos. Era o medo que o torcedor tinha contra o Corinthians. Mas assim, eu não vi ainda nenhum time considerado melhor do que o São Paulo botar o São Paulo no bolso, né? Eu vi o Botafogo jogar um primeiro tempo só de lá. Agora, só que o São Paulo precisa ter capacidade, né? O São Paulo não, os jogadores têm que ter capacidade, tem que saber. Cara, a impressão que eu tenho é que tem muita gente ali que se conforma com pouca coisa. Acho que o que é uma Copa, a Supercopa ou o Campeonato da Copa do Brasil serviu de... A gente sabe que o time estava há muito tempo sem ganhar alguma coisa, mas, cara, jogar no São Paulo precisa de algo mais, cara. A gente vê que assim, o mesmo elenco, né, que até alguns meses atrás a gente falava que era um elenco que não aceitava derrota, ou que nos jogos grandes, né, vinha conseguindo competir, bater de frente com o Palmeiras, Flamengo, o próprio Botafogo. Pro torcedor dá a impressão que perdeu um pouco esse brilho, não sei se não é vontade, mas não falta algo. Sei não. Eu acho que a eliminação dói, eu já tive do outro lado. Quem está acostumado a ganhar, às vezes não é difícil digerir muito rápido. Eu acho que todo São Paulino teve medo daquele jogo do Corinthians, todo mundo se criticou a forma como o São Paulo lidou com os dois jogadores a mais do que o Corinthians. Mas a gente precisa ver que, deixando de lado um pouquinho e entrando mais no lado comentarista, teve alguns jogos que o São Paulo foi prejudicado, principalmente no Campeonato Brasileiro. Eu vou lembrar aqui dois. Atlético Mineiro, onde teve 2 gols irregulares, e teve agora do Fluminense, que tinham audiência e botaram o jogo, audiaram a audiência, pediram vista para poder analisar mais o caso. Então, o São Paulo teve alguns lances que foram prejudicados. Sim. Mas, assim, é um time que, desde o ano passado, que eu lembre, que oscila muito, principalmente contra os times menores. E precisa mais. Perdeu jogadores essenciais no time, alguns jogadores tidos como os grandes pilares do time caíram de rendimento. O caso do Lucas, né, depois que voltou da seleção. O Caleri, que é um cara brigador. Um dia eu tomei um pau do caramba que eu disse que o Caleri não era um goleador. Que eu não acho. Eu acho o Caleri um brigador. Um cara brigador, um cara que tem a cara do São Paulo de hoje. Mas quando se precisa muito dele, aí às vezes ele acaba falhando em algumas, principalmente nesses jogos do Botafogo, agora se a gente for lembrar, né, ele acabou falhando. Então alguns jogadores oscilaram bastante, mas eu não vejo uma troca do Zubeldia como uma solução do São Paulo. Ele é vítima de uma régua alta, de repente, do último ano, porque o São Paulo campeão da Copa do Brasil era uma coisa um pouco inesperada, né? Tipo, o time tava ali, era brigador, foi campeão. E aí o próximo ano, você jogou bola, pode falar melhor, o ano pós-título cria uma expectativa maior de todo mundo. Pô, ganhou com esse time, então a gente, claro, contrata um aqui, um ali e tal, e o time vai ser campeão. Mas não foi bem assim com o Zubeldia. Você acha que tem um pouco dessa régua? A régua ficou alta por causa da Copa do Brasil, mas o São Paulo não mudou.
São Paulo melhorou, essa é a verdade. São Paulo melhorou nos jogos fora de casa. São Sim. Paulo, ano passado, com o Dorival, ganhou um jogo fora de casa contra o Bahia, acho que o último jogo. Então, isso já é uma vergonha para um time igual o São Paulo. Em Campeonato Brasileiro, você não só ganha jogo jogando em casa. Jogar em casa é uma teta. Quando você está tudo bem, o torcedor vai, o torcedor do São Paulo entendeu a necessidade dele ir a campo, está sendo muito bonito. Eu já joguei líder do Campeonato Brasileiro para 20 mil pessoas, pô. Hoje é 40 mil pessoas, o time está às vezes em 10º. Ano passado brigou até ali quase, há 2 anos atrás, brigou quase para não cair. Então o torcedor do São Paulo entendeu a necessidade de ele ir a campo. Mas jogar no Morumbi é uma teta. Uma teta. A torcida incentiva, o torcedor vai. Agora, você precisa entender que ganhar Campeonato Brasileiro, você precisa ganhar jogo fora de casa. Isso é fundamental. Teve um campeonato com o Muricy que a gente, acho que perdemos 2 ou 3 jogos, pô. 2007 ou 2006, não me lembro direito. Então, ganhar campeonato, primeiro, você tem que saber jogar o mata-mata. A gente viu qual foi os jogos, os 2 jogos. Primeiro jogo da Copa do Brasil, os 2 primeiros jogos contra o Atlético Mineiro, a gente foi superior ao Atlético. Contra o Botafogo, a gente deixamos de jogar um tempo, fomos superior. Agora, você precisa saber jogar. Você precisa querer. Felizmente, na minha opinião, alguns jogadores oscilaram muito. Luciano, né? A gente viu que trocou o Luciano, daqui a pouco o Willian oscilou também naquele jogo. Mas eu não vejo uma culpa do Zubeldia e nem vejo... Eu vejo o São Paulo bem parecido. Eu sempre falei isso. Eu acho o São Paulo desse ano um time mais confiável. Time mais confiável. Quando se pega um time extremamente parecido com o São Paulo, um time que gera um clamor da mídia, o São Paulo parece que acorda e joga. Agora, o problema do São Paulo desde o ano passado foi contra os menores. Sim. Pode ver. Você perder 2 jogos para o Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, você não merece classificar nem para ir nem para pré-Libertadores. Você precisa ganhar. Jogos assim, você precisa ganhar. Você não tem que falhar. Eu acho que o grande aprendizado que eu trago do Muricy é isso. Gostou? Deixa seu like, se inscreve no Arquibancada Tricolor e a gente se vê numa próxima.